Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos, a todos que estão a nos visitar por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário. Muito obrigado. Meus amigos, hoje dia 5 de outubro de 2019, primeiro vídeo do dia, vamos gravar o pré-jogo entre Vasco da Gama e Santos. Quem é inscrito no canal sabe que em dia de jogos do Vasco, habitualmente a gente faz o pré-jogo e o pós-jogo. E neste pré-jogo a gente vai estar falando de histórico, estatísticas, vamos falar de atualidade e confrontos emblemáticos entre Vasco da Gama e Santos. Meus amigos, Vasco e Santos se enfrentarão hoje em São Januário às 17 horas, jogo referente à quarta rodada do retorno, onde o Vasco tem a obrigação de vencer. Por melhor que seja a equipe do Santos, o Vasco da Gama deve uma atuação boa jogando em São Januário. Os dois últimos resultados dentro de casa não foram bons. Perdemos para o Bahia por 2-0 e 1-1 contra o Atlético Paranaense. Foram 6 pontos disputados dentro de casa e só conseguimos vencer 1. Historicamente, Vasco e Santos se enfrentaram 124 vezes. Há muito equilíbrio nesse confronto. Até aqui são 44 vitórias do Vasco da Gama, 43 vitórias do Santos e 37 empates. A primeira partida entre Vasco e Santos ocorreu no ano de 1927. O jogo foi em São Januário e o Santos venceu o Vasco por 5-3. A última partida foi este ano no Campeonato Brasileiro. O Santos venceu por 3-0. Aquele polêmico jogo lá envolvendo o Sidão, que entrou para a história de uma maneira bem negativa, onde o Vasco, me arrisco dizer, fez a sua pior partida no ano. 3-0 ficou muito pouco. Esta será a quarta partida entre Vasco e Santos esse ano. O Vasco venceu uma e perdeu duas. Duas partidas foram referentes à Copa do Brasil e uma referente ao Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa aproveitar o retrospecto que tem jogando aqui no Rio de Janeiro, jogando dentro de São Januário contra o Santos. A gente tem 28 jogos ao longo da história, com 15 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Jogando no Maracanã, 27 jogos, com 14 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Então, atuando no estado do Rio de Janeiro, o Vasco tem grande supremacia frente ao Santos. Jogos emblemáticos envolvendo as duas equipes. A gente pode citar aqui o Rio-São Paulo de 1999, onde o Vasco foi campeão numa decisão contra o Santos. O Vasco venceu a primeira partida aqui no Rio de Janeiro por 3-1. Fomos jogar com o Santos em São Paulo. Naquele ano o jogo aconteceu no Morumbi e o Vasco venceu por 2-1. Falando de atualidade, o Vasco ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas,
O Vasco vem de uma vitória emblemática, onde venceu o Galo Mineiro por 2-1 de virada, gol no finalzinho. O Santos, sendo dirigido pelo técnico Sampaoli, faz um belo campeonato brasileiro, acima da média, está em terceiro lugar, com 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Santos vem de uma vitória contra a equipe do CSA, jogando lá em São Paulo, venceu por 2-0. O técnico Vanderlei Luxemburgo, para esta partida, ele fez mistério. A gente só vai ter noção da equipe que vai jogar como titular momentos antes da partida, quando ele divulgar. O técnico Vanderlei Luxemburgo não quis dar armas ao técnico Jorge Sampaoli. Certo é que o Danilo Barcelos deve voltar para a equipe titular no lugar do Henrique. O Danilo Barcelos, assim como o Cleiton, estarão à disposição. Jogadores que não puderam atuar no último jogo porque tem vínculo com o Atlético Mineiro. E a gente faz alguns questionamentos. Será se o Marcos Júnior começa essa partida como titular? Será se o Ribamar, mesmo fazendo atuações pífias, continuará como titular? O Marrone jogou bem contra o Galo Mineiro. Será se ele vai voltar como titular? E o Rossi? O Rossi estava mal, mas deu passe, a assistência para a vitória contra o Galo. É um belíssimo jogador. Será se ele vai continuar no banco? Então são algumas perguntas, alguns questionamentos que a gente deve fazer aí ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Fato é que o Luxemburgo, assim como o Sampaoli, faz um campeonato brasileiro acima da média, principalmente o Luxemburgo, com o material humano que ele tem, ele está superando as expectativas aí e está de parabéns. O Vasco vai ter uma sequência em casa agora. Nos próximos 4 jogos, o Vasco faz 3 partidas jogando em São Januário. O Vasco joga hoje com o Santos, depois o Vasco joga fora com o Avaí, depois a gente volta para o Rio de Janeiro para jogar com Fortaleza e com o Bahia. Então, são jogos aí que dá para o Vasco efetivamente somar pontos. São jogos que há dificuldade sim, mas efetivamente vão dizer ao que o Vasco veio neste campeonato brasileiro. Lembrando aqui que até o dia de ontem, mais de 14 mil ingressos havia sido vendido para essa partida. Peço você, torcedor do Vasco, que for a esta partida, para que vá em paz, torça, sem vaiar. Os atletas precisam de você, do seu apoio. Depois, quando o jogo acabar, e se o resultado for negativo, a gente vai. Mas no 90 minutos, apoio incondicional, porque os atletas do Vasco precisam da gente. Time por time, no papel, o time do Santos realmente é superior. Mas jogando em São Januário, com o apoio da nossa torcida, empurrando, as coisas ficam iguais e o Vasco tem totais condições de vir pós-jogo com mais um resultado positivo. Meus amigos, após o jogo, eu vou fazer o pós-jogo. É até redundante a gente falar. A gente vai fazer o pós-jogo. Eu vou a São Januário, vou demorar para poder fazer esse pós-jogo, mas estaremos juntos aqui mais tarde para poder gravar o pós-jogo e espero que o Vasco vença, faça uma partida boa, porque eu repito, jogando dentro de São Januário,
o Vasco está devendo boas atuações aí. Pelo menos nos 2 últimos jogos aí, não foram jogos bacanas atuando em São Januário. Esse foi o pré-jogo. Vamos torcer pro Vasco, em paz, e saudações vascaínas a todos vocês. Vasco neles. Valeu!